Segunda-feira é dia de análise técnica no fecho de contas. A análise técnica conta, como sempre, com a participação de Luís Correia Tavares. Luís, muito boa tarde. Boa PSI20, tarde. que hoje volta a ter 20 empresas a cotar no índice, com a entrada do Banif e também da Cofina. Perspectivas para o índice português? Há boas oportunidades? Para o índice português, aquilo que poderemos dizer é de que o mesmo ainda não cumpriu o objetivo que eu lhe estipulei tecnicamente, que é a procura do nível dos 5.600 pontos. Para já, deparou-se com os 5.400 e algo e não fez dois fechos diários acima desse valor e insinua que poderá vir a procurar uma pequena correção com procura ou com o apoio no nível dos 5.150 pontos, aproximadamente 5.147, que corresponde à média móvel dos 200 períodos, média móvel esta que não superava já há bastante tempo e dá-me aqui sinal de que poderá vir a corrigir. Para o curto prazo, isto porque vemos aqui um conhecido como duplo topo, com uma pequena divergência no RSI, mas o que manda é o preço, não é a divergência. E só a perda do nível dos 5.280 pontos é que nos vai dar esta confirmação desta procura de apoio na média móvel dos 200 períodos. Até lá, enquanto não o faça, os máximos e os mínimos são crescentes e a tendência de curto prazo continua a ser altista. Luís, relativamente às praças norte-americanas, não olhamos para estes índices já há bastante tempo. Houve na semana passada várias análises que apontavam para algum abrandamento nos resultados ou até mesmo queda dos resultados das empresas no terceiro trimestre. Os índices nesta altura já confirmam isso? Os índices começam a dar alguns sinais que nos dão que pensar. E os sinais são os seguintes. Depois de terem superado aquelas resistências de março de 2011 e março deste mesmo ano, eu tenho aqui um comparativo com os 4 índices mais importantes dos Estados Unidos da América. Tanto o futuro do Nasdaq, como do S&P 500, como do Dow Jones Industrial superaram essas resistências, mas quem não o fez foi o Russell 2000. E o Russell 2000 é o índice mais seguido ou mais usado pelos fundos especulativos de investimento. Eles não estão presentes no mercado. Isso diz-nos que já começa a haver aqui alguma perspectiva de contração relativamente ao otimismo sobre as empresas norte-americanas. Exatamente. Diz-nos que se regressarmos a 1900, segundo Charles Down dizia que os índices devem confirmar entre si, e há aqui um senhor que não está a querer confirmar. Outro fator, ainda que estes índices tenham máximos e mínimos crescentes e ainda que demonstrem potenciais de valorizações, mas para já dizem-nos que poderão querer vir a corrigir. Outro fator que me salta aqui à vista é o quantitative easing. E eu fiz aqui no gráfico o seguinte... Os impactos de cada vaga de estímulos à economia. Exatamente. Se bem que eles são anunciados e posteriormente a isso é que existem as injeções, a verdade é que no 1 vemos muito mais volume que no 2 e no 3 vemos um volume muito mais insignificante. Significa que o impacto nesta altura já é mais reduzido do que aquele que se verificou nas outras... Que talvez os investidores não estejam tão seguros quanto àquilo que se está a passar. No entanto, há outro facto que eu quero aqui dar nota, que é o seguinte: o excessivo volume vendedor na última sexta-feira, tanto para o S&P 500, como para o Dow Jones Industrial, como para o Nasdaq 100. Mas vou aqui acrescentar uma outra coisa para tirar um pouco de drama àquilo que eu acabei de dizer, que é, a sexta-feira passada foi vencimento de opções e futuros sobre ações e índices e os investidores por si só neste dia tiveram que desfazer posições e agora o que importa não é bem analisar este volume da sexta-feira, mas sim ver daqui para a frente se o volume que continuará a vir a existir, se de facto é um volume que poderá, portanto, ser crescente para que dê fiabilidade, portanto, a estas subidas. E quantas sessões, Luís, é que vamos ter que assistir de alguma subida para que não seja esta a nova tendência dos mercados? Há muito que se fala que os ativos já estavam muito caros e que estava na altura de começar a desfazer posições. Sim, já estavam. Se pegarmos nos fundamentais, já estavam, porque a análise técnica diz-nos que isto continua a ser para subir, mas também não está... eu, por exemplo, ainda não fiz esse trabalho, que é equacionar onde é que está aqui o potencial do novo Quantitative Easing 3. Isso visa estimular mais o que respeita ao emprego e os tais problemas antigos do subprime. Portanto, não está tão direcionado às empresas quanto se pensa, a não ser precisamente no estimular o emprego. E isso não está ainda equacionado, pelo menos da minha parte, para dizermos que aqui existe potencial para subir. A verdade é, eu continuo-me a agarrar à tese
que mencionei a semana passada, que é mínimos registados na quinta-feira, dia do anúncio do Quantitative Easing 3. Estes mínimos não os devemos perder. Se não os perdermos, a tendência é altista e posso dizer que tecnicamente, no caso do Nasdaq 100, que é o gráfico que estamos a ver, eu prevejo valorizações até à ordem dos 3.080 pontos. Prevejo sim alguma correção, possivelmente esta semana, porque temos dados que poderão aqui fazer tremer um bocadinho, mas este nível, portanto, para o médio prazo, os 2.798 pontos não se deverá perder e no longo prazo os 2.630. Mas continuo a acreditar que vamos continuar a subir ao longo do mês de outubro, que vai entrar e talvez princípios de novembro. E depois aí daria lugar a uma nova análise. Luís, deixa-me perguntar também, outra classe de ativos onde já muito se fala que se estava a formar uma bolha era nas matérias-primas agrícolas. É esse o cenário nesta altura com estas correções recentes? Bem, aquilo que eu posso dizer quanto às matérias-primas agrícolas, por exemplo, no caso da soja, tanto o óleo de soja, a farinha de soja, como a soja em si, valorizaram muitíssimo. Houve casos em que foram dos 60% aos 80%. E aquilo que se vê aqui são possíveis figuras e possíveis cenários de correções à procura dos 50% do conhecido retrocesso de Fibonacci, portanto, aliviar 50% toda esta subida para continuarem talvez com a subida de fundo, que digamos que poderá ser altista. E o volume vendedor assim o demonstra. Quem nos antecipa este cenário é de facto a farinha de soja. Temos o caso do óleo de soja, que aquilo que nos demonstra é que está numa tendência de fundo sim baixista, porque aqui o óleo de soja tem outras implicações, porque o petróleo também vai influenciar aqui de alguma forma, e que está justamente apoiado nesta tendência de médio prazo e que a perda desta sim dará continuidade às descidas. Também temos o caso da soja a desenvolver uma figura que o preço ainda não confirmou a perda deste suporte, os 1.610, que de fazê-lo terá uma projeção de ir a 1.406, que corresponde precisamente também à perda de 50%, toda esta subida iniciada, digamos, desde inícios de 2012. Temos o caso da aveia, portanto, as matérias-primas agrícolas estão todas aqui a apoiar-se em suportes bastante importantes e cujas figuras técnicas têm uma projeção de queda semelhante ao desenvolvimento da figura, que é também ir aqui aos 50%. Temos o caso do milho, que tem aqui uma figura conhecida como supeira, ou prata, aquilo que lhe queiram chamar, é uma supeira, e cuja projeção é perder esta diretriz altista e também vir aqui a estes níveis. Por fim, no que respeita às matérias-primas, também o açúcar, ao contrário dos outros todos, é o que tem andado em mínimos e tem andado aqui a acumular alguma posição compradora que, com uma figura de duplo fundo, ou seja, figura esta confirmada só com a superação do nível 21,18, nos dá o potencial de subida a 22,74, mas que não deixa de estar na tendência de fundo de descida no caso do açúcar. Luís, 30 segundos para uma análise rápida no mercado de Forex. Hoje um par de divisas pouco habitual. Pouco habitual, dólar australiano versus dólar canadiano, tem uma tendência muito definida, é muito correto para com a análise técnica. Vemos que quando rompe ou perfura a diretriz, quer seja altista ou baixista, falo e torna-se fiel a si mesmo e sobe e desce e acaba de fazer há 2 semanas esta parte da ruptura da tendência baixista e dá aqui sinais de possível tendência altista para o curto médio prazo. Luís, muito obrigada. A análise de Luís Correia Tavares, análise técnica no fecho de contas, sempre às segundas-feiras.